Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a você que sonha empreender também, e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor aqui no Brasil. E eu sou Gabriele Franca, estou com uma especialista, gente. A gente vai falar sobre adolescência. Ela é especialista na área, ela é mentora de famílias e adolescente. Então, você que é mãe de adolescente, conhece algum adolescente, pai de adolescente, ou tem algum amigo que tem adolescente na família, manda já esse episódio. Já curte aí, compartilha esse episódio que tá incrível. Então eu vou chamá-la aqui, estou aqui com ela aqui. É pedagoga, educadora e psicanalista clínica, especialista em criança, adolescente e está como mentora de família e adolescente. Luciana Priori! Seja muito bem-vinda. Olá, Gabri. Primeiramente, queria agradecer pelo convite e dizer que estou muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar esse assunto que é de suma relevância nos dias atuais. Claro, nossa, eu que agradeço. Você veio lá de Nova Odessa, né? Nova Odessa, interior de São Que Paulo. gracinha, aqui em Alphaville com a gente, para falar desse tema que é fundamental. Eu acredito muito, Lu, que os adolescentes, eles vão sim transformar o mundo. Então, que nós, pais, tenhamos a sabedoria para criarmos mentalidades fortes, adolescentes fortes aí para passar essas adversidades, né, que a gente vem vivido e que sempre teve, desde que o mundo é mundo, né, para construir um lugar melhor aqui pra gente. Então, eu já gostaria de perguntar, o que é adolescência, afinal? Bem, Gabi, a adolescência, nos dias de hoje, que é considerada como a fase da rebeldia, né? Da teimosia, é simplesmente a passagem da infância para a fase adulta. Então, assim, quando começa esse período da adolescência, né? Nós podemos falar que a adolescência ela vai dos 12 anos aos 25 anos, tá? Aos Aos 25, 25! sim, ela vai aí meados dos 20 Bem que eu anos. suspeitava. Eu com 18, eu falava, gente, eu vou ser adulta agora. Como É, é ser adulta? todo Me deu um mundo acha. desespero. Se eu soubesse antes. Sim, sim. Mas tem um porquê disso, né? As pessoas às vezes não entendem falar de adolescência hoje é muito fácil, né? É, É rotular é a rotular, adolescência. rotular. É quase que um crime É isso, quase um gente. crime, mas tem. Eu digo que sim, viu? Porque há diversos rótulos aí que eu não concordo muito. E tem uma explicação, né, para essa fase de rebeldia que muitos dizem, né? Da desobediência, enfim. É, a adolescência, né, ela passa por mudanças cerebrais, que na verdade já começa na infância, né? Uhum. O nosso cérebro, ele começa a ser formado dentro do ventre e por volta dos 3 aos 6 anos de idade, ele tem um desenvolvimento muito grande. Com 9 anos, ele já tem 95% do cérebro do tamanho de um adulto. Uau! É por Hum, isso que que falam muitos especialistas, neurocientistas, que as nossas verdades absolutas, as nossas crenças, a nossa mentalidade, ela é formada do ventre até os 12 anos, né? 14 Isso, anos. 12, 14 anos, varia, E tá? fixa, né? O que eu vou Fixa. ser, o que eu não vou. Ela varia, né? Ela varia de acordo com o ambiente que você vive. Qual é o reflexo que você sofre do mundo externo, né? No ambiente familiar, enfim. É um conjunto de coisas. E com 9 anos de idade, voltando só lá Uhum. na formação do adolescente cerebral, como funciona, já tem os 4 blocos cerebrais, né? Que estão em transformações já prontos. Na verdade, sofrendo transformações aí por conta de alguma coisa. Então, o que implica, né, nessa questão da rebeldia, da desobediência, nos impulsos que eles têm, né? Adolescente é muito impulsivo. Eu fui uma adolescente Muito muito impulsiva. impulsiva, né? A gente fala, eles são muito impulsivos. Na verdade, eu todos os dias eu lido com diversos deles, afinal, né? Eu estou na educação ainda, então a gente sabe que é desafiador, né? Aham. Mas o porquê disso? Eles só contam com o sistema límbico. É onde são produzidas as emoções, os impulsos, né?
as tomadas de decisões, até mesmo a agressividade. É ali que é produzido. Porém, o córtex pré-frontal, que fica na região da frente, aqui especificamente na testa, ele não está pronto ainda. É ele que, né, É o que cérebro vem, racional, que é o cérebro racional. É ele que cognitivo. controla, né? O que eu vou fazer ou não. Você sentiu uma raiva ali. Poxa, aquele momento de você respirar, vou controlar, contar até 10. Um exemplo prático de como Uhum. acontece. E os adolescentes, eles não conseguem ter esse autocontrole. Mas não é porque eles não querem, é por esse motivo, porque não está pronto. Uau. E qual que é o papel do adulto, né? Ou do responsável ali com o seu adolescente? É estar guiando e mostrando os caminhos para que sejam traçadas conexões neurais e irem fixando ali, né? Conteúdo enquanto estão em formação. Sim. Então, é por isso que a gente fala, até os 24 anos, tem uns que amadurecem um pouco mais rápido, tem uns que a gente dá risada e fala, uns 30 anos. Sim. O meu, eu acredito que foi depois dos 30. Eu acho que eu entrei na fase adulta depois dos 30. Eu encontrei com uma amiga minha num treinamento que eu fui, e ela me viu, ela falou assim: "Nossa, a gente fez faculdade juntas de farmácia, né?". Ela falou assim: "Gabi, eu lembro de você só sorrindo". Eu era tão feliz, eu sou muito, né? Mas eu sorria muito e desde a adolescência, sabe? Sabe, uma vida leve. E eu pensava, gente, eu não quero ser adulta, eu não quero a síndrome do Peter Pan. É, Mas, ninguém quer, né? Eu também às vezes penso, nossa, eu queria voltar lá atrás da infância. A gente tem memórias afetivas boas, né? sim. Da nossa infância. Mas a vida é esse processo. Nós não podemos voltar. Então, o que temos a fazer é seguir, né? E o adulto, ele tem esse papel fundamental. Ajudar o adolescente a trilhar para que seja um adulto maduro e capaz de enfrentar os desafios da vida. Sim, e quando a gente fala de ajudar o adolescente, guiar o adolescente, Lu, a gente tá falando de limites também. Sim, sim. E nem sempre eles aceitam os limites. Como é a importância do papel do pai, da mãe para exercer esse limite, como dar limites com amor, porque limites também é uma sinalização de amor, de proteção. Como ajudar essa mãe aí que tá querendo dar limite para o filho adolescente e tá sofrendo essa rejeição, né? Como trabalhar isso? O limite é uma questão que os pais trazem bastante para mim, né? É bem desafiador, tá? Não é uma receita pronta de bolo, isso varia de acordo com a dinâmica familiar, de acordo com o que ele está vivenciando ali no presente, mas o limite, eu digo, né? Às vezes eles ficam bravos comigo, viu, Gabi? É, Porque tem que ser colocado, sim. Eu afirmo isso com toda certeza. Os pais têm que dar limite, né? Mesmo porque não é só na adolescência, na vida adulta nós também temos que ter limites em diversas situações, sim, né? claro, Nós com temos que certeza. ter limite. E você falou uma coisa que é muito óbvia. O limite, ele tem que ser imposto com uma forma de muito amor e carinho mesmo, né? E eu falo que a melhor forma de nós traçarmos esse limite é você trazer o seu filho para perto de você, né? Eu sei que é uma fase da adolescência, é uma fase em que eles se isolam um pouco. Ele Uhum. acaba saindo, né, um pouquinho de perto dos pais, mas não é porque não ama, de forma alguma. É porque eles querem viver aquele mundo deles, eles estão em busca da identidade, né? Eles estão olhando para o mundo, né? Estão olhando para o mundo, eles trazem já na bagagem, porque a gente fala identidade é diferente de personalidade. Qual a diferença? Personalidade, a gente já nós carregamos coisas que são já inatas da gente e vai adquirindo ali, acrescentando os valores que as famílias vão nos ensinando. E a personalidade, a gente tem que entender que Então cada essa é a um. identidade, desculpa. Oi? Essa é a identidade que você Isso é acabou de falar. identidade. A identidade é a formação da personalidade, né? Aham. Junto ao que ele vai acrescentar no decorrer dessa fase. Por isso que eu falo que é uma preparação para a vida. É um rito de passagem, na verdade, que a gente fala. Tem algumas religiões que antes passava, né? Só comentando, Claro. da infância para a adolescência direto. Não, mas a adolescência veio para preparar a criança para a vida adulta, Uau. né?
E ele vai em busca da identidade. Então, ele traz a personalidade, que é inata, A né? personalidade é inata. Isso, ele traz a personalidade, que é inata, e ele vai somando outras características para formar a identidade. Ah, Então, entendi. junta suas relações interpessoais e intrapessoais. E o que também acrescenta nessa formação de personalidade é onde os pais também devem tentar ajudar um pouquinho, mas tem coisas que não adianta, somos seres diferentes, mesmo que sejam filhos. É ruim para o pai, para a mãe aceitar. Às vezes, mas eu quero que ele não é você. A gente tem que respeitar isso. Ele não é você. É um ser humano individual. Ele é um ser humano individual. Seu papel é estar ajudando, pegar na mão dele e ajudar a conduzi-lo para os desafios da vida, para a formação do caráter dele, onde vai formar a identidade. Mas nós temos que respeitar alguns gostos, algumas coisas que eles querem levar na bagagem da identidade, né? E o mundo externo, ele implica muito na formação da identidade. Com quem são as pessoas que o seu filho anda? Em que lugar ele está inserido? Vai influenciar demais. Vai influenciar. E essa fase é a fase, né, da adolescência que traça a identidade mesmo dele para a vida adulta. Então, assim, não podemos deixar frouxo também. Nós temos que estar ali Rédea curta. de rédea curta, por isso que eu digo de impor limites. Precisa impor limites para que ele tenha uma boa formação da identidade dele para enfrentar os desafios da vida, porque a vida tem desafios. Não adianta romantizar que vai ser maravilhosa. Todos nós sabemos que tem desafios. Sim. Né? Ô Lu, a adolescência é uma fase muito sensível do ser humano, né? Sim. Quando a gente tá com as nossas emoções, né? Como você trouxe, o sistema límbico, que é o sistema emocional. A flor da pele. A flor da pele. Eu queria saber qual é a melhor alternativa para ajudar um adolescente a escolher bem as suas amizades. Quando você vê ali que seu filho tá com umas amizades que influenciam ele a fazer coisas que não são boas, que vai gerar danos à saúde física, tanto quanto emocional, até burlar a lei, né? Porque tem muitos. Sim. Como a gente consegue trazer o nosso filho pra gente, né? Porque você falou, trazer o filho pra gente. Porque tem pessoas que falam, você tem que entrar no mundo dele. Vou dar um exemplo, gente, eu vou ser um pouco prolixa nessa hora, mas é que tem muita informação. Sim. Funk, o adolescente gosta de funk. Como a mãe que não gosta do funk entra no mundo do adolescente que gosta de funk? Isso realmente traz o filho pra você? Qual a melhor maneira de você trazer o seu filho pra você e deixar claro pra ele que aquelas amizades que ele gosta, porque é questão de gosto, né? Se sente bem, se sente confortável, não vai ser tão boa pra ele. Gabi, é aquilo que eu falei, é um desafio. Eu digo que é um verdadeiro jogo de cintura. Não tem receita pronta, não é fácil, né? Cada dinâmica familiar é uma dinâmica, aquilo que eu sempre friso, porque às vezes chega na clínica, né? Meu filho, isso. A gente, a hora que vai ver, o problema é na dinâmica familiar. Em relação, né? Mas o porquê que eu estou dizendo isso, né? A maior falha que eu vejo, não sei se a gente pode falar que é uma falha. Eu acho que assim, que é por conta dos pais não saberem mesmo como lidar, como fazer, né? É a questão da conexão. E parece que quanto mais de frente você bate com ele, mais rebelde ele vai ficar, ele vai querer desafiar, porque eles não conseguem calcular, né, os riscos. Esse amigo é legal, não vai me levar para um lado mal. Ele não consegue enxergar ele isso. Não raciona, ele não tem esse lado racional formado, né? Ele sabe que ele tá ali, né, tá super legal, super bem, né, tá sendo, nossa, muito bacana. Tô sendo acolhido aqui, olha, aqui, toda aquela questão da juventude. É a minha tribo. A minha tribo. E, né, para ele tudo bem, mas você tendo uma conexão saudável com o seu filho, você conseguindo se aproximar dele com um jeitinho ou outro, não é da primeira vez, não é da segunda, eu sempre deixo claro isso, porque às vezes a gente fala, mas o que você falou não deu certo. Não, de início, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas são técnicas que a própria neurociência cita de como traçar essas relações. Você vai conseguir ter mais uma proximidade, para ele te ouvir, será mais fácil. Não adianta você falar, você não vai ouvir funk porque eu não gosto. É o gosto dele, a individualidade dele.
mesmo que não seja legal, entendeu? O Aham. amigo, né? O que que você tendo essa conexão, você consegue pontuar o que é legal ou não. Você tem que fazer ele refletir. O O que vai que, fazer bem e o que não vai. o que que você quer da sua vida? O que que você imagina da sua vida? O que é bom, o que não é? Fazer ele refletir, não você impor para ele. O Uhum. ideal é você fazer ele pensar, mostrar os caminhos. Olha, se você tiver uma galera que não é legal, ela pode te levar para esse caminho. Agora, se você tiver com outra galera com essas características, o que você escolhe para sua vida daqui adiante? Então, a conexão, para mim, assim, né, inclusive é o meu método que eu trabalho, tem a ver também muito com a comunicação não violenta, porque às vezes a gente não consegue abordar, né, os nossos filhos. A gente nós abordamos de uma maneira errada, e por falta, não julgando, tá? É por Sim. falta de não saber mesmo, por falta de não saber. E que a gente só afasta mais ao invés de É. conseguir trazê-lo para E perto. é frustrante. Frustrante. É frustrante É. para os pais. Por isso que eu falo, né? A gente tem que respirar, porque não é fácil. Uh-uh. Se acolher ali, contar até 10, se não for até 1000, e calma, respira e vai tentando se aproximar, É. né? Se você ensina técnicas? No meu método, sim, É. da mentoria das famílias, eu utilizo a técnica da comunicação para traçar essa conexão. Eu acho que, para mim, sempre foi. A conexão é a base de tudo, Gabi, porque eu consigo trazer para perto. É o que eu Sim. aplico com os meus alunos dentro da sala de aula. Meus filhos, né? Eu vou falar por experiência. Eu errei muito com eles também. Né? Errei Mas você não mais. tinha essas Não informações? tinha, porque filho não vem com. Assim, pensou se nascesse, tirar o filho ali, o médico fosse entregar, viesse com o manual. E Ai, que mesmo delícia, eu adorar. Sim, entendeu isso? Não Mas não vem. tem. Não vem. E nem. Deveria ter um cursinho pra pais, não só pra amamentar, né? É porque eu fiz Tem. cursinho de amamentação e Eles. não deu nada certo. Não, é Porque eu não conseguia amamentação, amamentar. o curso que eles oferecem são as necessidades básicas. É Isso. como a gente tratar. Eu, né, na É o zelo, verdade, né? eu tratei os meus filhos. Para Aham. mim, dar o banho, a comida, casa limpa, levar para a escola, cobrar as questões do estudo, para mim era ok. Hoje, eu vejo que é muito além disso. Exato. Criar filhos hoje, no mundo atual de hoje, porque as coisas vão mudando e muda, a gente tem que aceitar que é assim e pronto. Não Uhum. adianta querer comparar o passado com o presente. A gente tem que tentar, né, caminhar, olhar para os erros e ver, ó, errei ali, agora eu vou tentar acertar aqui. E tá mudando muito rápido, Lu. Muda, muda muito, muito rápido. E hoje eu olho lá para trás, né? Eu penso, nossa, eu não fiz nada disso para os meus filhos. Mas graças a Deus, né? Tenho orgulho dos dois. E que bom que tem especialistas que podem ajudar as famílias nessas questões. E pensar também, Gabi, a gente só fala do filho, né? Da impressão que é aquela cobrança para a mãe, você tá errado. Porque Você não cai pra sabe. mãe. Não é para entender dessa maneira, né? Porque Uhum. a gente não conhece. E o tempo também, hoje é tudo tão corrido, né? As mães precisam trabalhar. Antigamente as mães ficavam mais em casa. É mais saudável quando a mãe fica mais em casa? É Olha, olhando assim, estrutura de família, né? Hoje a família é diferente. Eu mesmo, eu não sou separada porque eu nunca casei, mas sim. eu não moro com o pai dos meus filhos. Ele passa tempo comigo, eles, né? Tempo com os pais. O quanto isso interfere na criação dessa identidade mesmo? Olha, Gabi, eu vejo da seguinte forma. Na sua casa você tem uma conduta, na outra Uhum, casa provavelmente também deve ter uma conduta. Então, sim. assim, meio que tem que entrar em um acordo ou usa o mesmo caminho para eles poderem traçar ali a identidade E deles. quando os pais não concordam com a mesma? Eu tenho uma estrutura, o pai tem outra. E aí? Eu acho que a família deveria entrar em consenso sobre a educação dos filhos. Aham, Porque eu falo que o relacionamento é relacionamento, uhum, agora os filhos sempre vão ser filhos. Então, tem que traçar a melhor estratégia para o futuro deles. E uhum. precisamos, ainda mais crianças e adolescentes, para ele ser um adulto
né, que consiga aí lidar com essas questões pessoais, com que ele consiga desenvolver na vida, porque dependendo da conduta que é levada, o que que pode acontecer? Ter aí, né, certos problemas, principalmente ao desenvolvimento pessoal, à saúde mental. Às vezes parece que não, mas afeta a saúde mental, Afeta. né? Porque de uma coisa, às vezes você quer colocar ordem, uma pessoa favorece, outra desfavorece. Isso é Em- questão de liderança, Isso é né? Até questão na de liderança. liderança. Então, assim, a gente tem que pensar, ó, nossos filhos, né, são preciosidades pra gente. E Então, assim, prioridade. e prioridade. E não tem que deixar as coisas frouxas. Eu não concordo em deixar as coisas. Ah, não, ele tá feliz ali, tá bem, vai fazer isso porque ele tá se sentindo bem. Não, tá sentindo bem agora. E lá na frente, como vai ser? Lu, Você pensou na frente? Não é agora, Gabi. não, É é a por longo isso que prazo. chama adolescência. Por isso que esse rito de passagem é preparação para a vida adulta. Quantos de nós, hoje eu olho lá a minha infância, eu reflito, né? Claro que me acolho, né? A gente tem que aceitar. Sim. E eu falo, nossa, talvez se fosse de outra forma, eu não teria tantos bloqueios. E se não for muito bem trabalhada, a gente sabe que vai causar bloqueio, Vai, né? vai. E eu tava num treinamento esse final de semana, como eu já falei, né? Sim, É, Lu, o que eu escutei de pessoas falando assim, se meu pai ou se minha mãe tivesse me visto, tivesse me olhado, eu não teria sofrido tal abuso. Eu não teria sim. sofrido tal situação que machuca tanto, né? E tem essa falta de acolhimento, não só o fato em si, mas a falta de acolhimento emocional dos pais. Porque não é só trocar fralda, dar mamadeira, colocar roupinha, dar banho, mandar escovar os dentes, e quando adolescente cobrar lição. A falta de apoio emocional, o quanto causa de prejuízo na saúde mental do adolescente? Então, Gabi, você falou uma coisa, né? É um assunto tão assim vasto e preocupante. Também o que chega muito na questão da clínica, não só na clínica, na parentalidade também. Tudo que você falou está relacionado à baixa autoestima. Por Uhum. quê? Ele sente como se ninguém tivesse olhos para ele, como se o mesmo sentimento se meu pai tivesse olhado, né? Às vezes às vezes não, a baixa autoestima do adolescente já começa desde a fase lá da. A gente fala da infância, né? Que nós Vida estamos. uterina, eu É a vida acredito que inteirinha. já. E vai, se você não conseguir resolver, ela vai, né? Vira ali um emaranhado de Emaranhado. coisas. Exato. Vai seguindo, você vai carregando aquilo para a fase adulta. Então, assim, tem muito a ver, porque eu tenho relatos, né? Cobranças excessivas também, e falta de ouvir, que nem assim, eu ouço muita questão do abuso, né? Uhum. Não é assunto para gente se aprofundar Sim, aqui, mas causa né? marcas. Mas é uma coisa que, infelizmente, não tem como a gente fugir, porque os números estão cada vez mais crescendo e Abuso causa sexual. abuso sexual. Não só sexual, tem abuso sexual, que é o mais grave de todos, Uhum. abuso psicológico. O abuso psicológico é absurdamente elevado nos Uhum. meus atendimentos. Então, assim, é, tudo trabalho, autoconfiança, autoestima. Chega lá na frente, o adulto se sente incapaz, não quer fazer nada porque acha que não é merecedor, porque não vai dar conta, porque vão criticar, porque vai julgar. E o Aí, medo de errar. e o medo de errar, os Uhum. sabotadores ficam ali gritando, né? Então, Exato. assim, por isso que a gente tem que desenvolver essas habilidades, né? Com os nossos adolescentes e ter esse olhar minucioso, esse cuidado, né? Eu falo assim que a gente deve ter um carinho muito grande, né, por eles e tentar refletir que atitudes eu estou tendo com o meu adolescente. Como é que eu estou conduzindo essa fase tão importante, né? Refletir. É É. muito importante isso. Sim. E ali, a gente estava conversando antes de começar o programa, ali atrás, no banheiro, no espelho ali. Sim. Ela falou assim: ah, eles já mandaram mensagem, você não vai vir hoje? Olha isso, você acolhe, você traz eles pra você, você escuta e eles sentem a sua falta. E chamo atenção. Também Chama coloco também. limites dentro da sala de aula, mesmo colocando limites, chamando atenção, né? Porque eles sabem quando a gente chama atenção por amor, o jeito que a gente chama a atenção deles, né?
E eles, nossa, assim, é a minha paixão, né? Apesar dos desafios da educação, Uhum. tá muito desafiador, mas por conta, eu falo, as pessoas falam, é o sistema, mas pelas questões, né, os impulsos lá de fora também, a bagagem que eles carregam, na verdade, e às vezes eles refletem dentro da sala de A aula, bagagem da a família, né? bagagem da família, do mundo que é inserido. Uhum. E eu, Gabi, assim, eu falo que eu tenho colo para todo mundo lá, né? Ah, que Eu delícia. gosto, eu ouço mesmo, não tenho problema nenhum em falar, eu ouço, eu paro, né? Se eu não posso no momento, semana passada eu tive um episódio, a coordenadora inclusive estava dentro da sala de aula comigo, assistindo a minha aula, que Uhum. nós estávamos fazendo uma aula diferente, e ela estava lá, ela viu. Aí eu falei, já tinha acolhido a situação, Uhum. professora, mas eu preciso. Eu falei, agora? Eu falei, a Pro. Lá eles chamam de Pro, né? Uhum. Pro, dona. Dona é uma forma carinhosa e respeitosa, né? De falar. E eu digo assim, eu não posso parar. A gente tem um aluno apresentando um trabalho, você consegue aguentar uns minutinhos? Assim que ele terminar, eu vou voltar a conversar com você. Tá bom, eu espero. Então Olha ela só. viu que eu dei atenção, Uhum. né? Isso também impor ali limites, entre aspas, porque ela não é tudo na hora que ela Uhum. quer, Por né? mais que eles achem que tem Por que. mais que eles achem, eles são imediatistas, né? Aham, Ah, então tá bom, né? imediatista. Agora, Então eu não então quero tá mais bom, não também, quero né? mais. Não, Uhum. mesmo que ela estava numa situação ali, ela conseguiu esperar e depois nós resolvemos aquela situação. Impor limites com amor. Limites com amor. É o segredo, né? E como, Gabi, a gente estava falando de filhos distanciar, né? Aham. De pais. É assim, uma dica simples que eu deixo, né? Para os pais. Ou a gente fala pais ou cuidadores de adolescente, né? Ou pessoas que trabalham também com Os que adolescente. assistem também. Os que assistem, todos. É, você criar como se fosse uma rotina com ele, no sentido, um exemplo simples, todos os dias tomar café com ele. Olha, então todo dia nós vamos tomar café juntos. Ou jantar, ou almoçar. A gente sabe que a demanda da família, cada um horário, mas precisa criar algo. Pode ser outras coisas também, É o tá? simples que funciona, né, É Lu? o simples que funciona. Eu deixo aqui um exemplo, mas fica a Uhum. criatividade da família. Porque nesse momento você está sendo criado ali um momento oportuno para criar uma Um relação vínculo. de troca, uma conversa, um diálogo, né? Por pouco, uma palavra, duas ao dia que seja, né? Ou às vezes naquele momento ele vai parecer ali que nem vai ouvir você, mas no fundo a gente sabe que ouve. Eles não demonstram isso, mas ouve muito bem. Então eles ouvem, gente. Não desista, Eles mãe. ouvem. Mãe, pai. Eles ouvem sim, digo, né? Por experiência própria, Aham. por dezenas que eu lido com eles. Acho que eu lido hoje em torno com umas 150 crianças ao dia. Aham. Só isso, né? Só. Então, assim, Ó o eu vejo. dia. Por dia, gente, por dia. Tem 8 salas com 40, 45 cada aluno. Então, é isso. Uau. E eles, assim, é uma dica muito prática, né? Demonstre afeto pelo seu filho. Como é que você pode demonstrar o afeto para seu filho? Pequenas coisas, não é nada absurdo, né? É, um beijo, um abraço, um vai com Deus, filho, para a escola, que Deus te acompanhe, que você tenha um bom dia, um eu te amo, um gesto de preocupação. Quando chega da escola, né? Como foi seu dia? Vamos ver seu caderno. Mas esse demonstre afeto que eu falo, né? A gente tem que ter um pouco de cautela, principalmente com os jovens adolescentes, porque eles não gostam muito de melação, de beijo. Ó, fica até aqui. Não vai até o portão da escola mais. Né, Pode me pegar não aqui. dá. Eu lembro uma vez que meu marido, nós fomos entregar, cortando aqui o que eu tô falando, olha, Imagina. até que vem os insights, Pode assim, eu falar, claro. lembro das Aham. experiências. Ele foi deixar meu filho na escola e a gente tinha mania de dar um beijinho. É uma demonstração de afeto. Claro que É é. isso que a gente tá. Sim. Só que quando entra na adolescência, eles não querem, ainda mais menino. Aí meu marido deu um beijinho no rosto dele, ele quase. Mãe,
fala pro pai nunca mais fazer isso. Mas por quê? Não que ele não queria o beijo, ele não queria passar vergonha, porque, o pai dá beijinho. Olha só. Isso e aquilo. E assim, a gente tem que policiar um pouco e não forçar tanto, porque se a gente às vezes Pra não força, constranger, né? constrange, a gente acaba afastando também, porque fica uma coisa muito chata, Sim. né? Então, assim, por isso que eu digo, é um jogo de cintura, né, Gabi? Então a gente tem que saber. E como que eu vou saber isso, né? Como? Como? A gente tem que conhecer muito bem o filho da gente. Qual é a observação que nós estamos fazendo do nosso filho, né? Eu falo filho, Uma criança, leitura, né? adolescente. Nós estamos falando especificamente de adolescentes, mas isso serve também para os pequenos, né? Da primeira, segunda infância. É a É, mesma técnica, né? Nós só vamos aprimorando ela para a fase adulta, reforçando, né? Algumas coisas mudam, mas são estratégias simples, né? E que a gente consegue trazer pelo menos aos poucos a para longo perto. prazo. A longo prazo, depende, varia, que não tem uma receita certa, né? Então, por Sim. isso que eu falo, varia. E tem pais que não aprenderam isso, não sabem fazer, não tem esse apoio emocional, não Ou, teve da mãe. ou tem bloqueio E tem também, né? bloqueio, porque realmente não sabe, é como se não existisse aquilo, né? Eu lembro que, eu vou abrir aqui uma coisa minha de criança, meus pais sempre trabalharam muito, sempre foram Aham. muito zelosos, cuidaram de tudo pra gente ter uma vida assim, boa, né? Com conforto, com tudo. Mas sempre trabalharam muito e os pais deles também, as mesmas coisas. Sempre trabalhou em roça ou em bar, que meu avô tinha bar, ou a mãe da minha mãe também é em roça, todas essas coisas. 14 filhos. Então eu acredito que eles também não tiveram essa coisa do colo, do abraço, do olhar, do eu falar eu te amo, né? Então, Sim. claro que minha mãe cuidava de mim, penteava meus cabelos, fazia toda aquela coisa de mãe zelosa, né? Só que eu não ouvia eu te amo dos meus pais. Não era de cotidiano, costume, né? E eu só ouvia nas novelas isso. E É. aí uma vez eu vi o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, abaixando, olhando nos olhos das duas filhas dele e falou: Filha, eu te amo. Deu um beijinho em um, deu um beijinho na outra. Aí eu perguntei, eu falei: Nossa, você fala eu te amo? Tipo, isso não é coisa de novela? Ele, claro que eu falo eu te amo para as minhas filhas. E aquilo ficou na minha cabeça. Naquele dia eu decidi, eu vou falar eu te amo todos os dias para os meus filhos. E eu falo hoje. Mas eu Sim. poderia não ter tido essa referência. E às vezes muitos pais, eu tô falando isso porque muitos pais não tiveram essa referência. E não sabem falar. Não, você falou exatamente certo. Não sabem falar, não que não amam. E o eu te amo, ele tem diversas formas de ser expressado, né, Ah, mas Gabi? eu queria ouvir eu Eu te te amo. amo, eu te amo. Sim, a Dessa gente tem. forma. Sim, eu te. Exatamente. A gente quer algumas Aham. coisas, né? Você é importante pra Você mim. é importante que diga, e nós devemos falar sim. Aham. É, mostrar, demonstrar o afeto, porque, poxa, meu pai está se preocupando comigo, minha mãe. É. Então, a chance de você trazer seu filho para perto é muito maior do que você não demonstrasse o afeto, É, e aí eu né? vi uma pesquisa em que mostrava o cérebro de uma pessoa que recebeu muito amor e o Uhum. cérebro de uma criança que foi abandonada era vista como invisível, né? Invisível, E sim. o cérebro da que recebeu muito amor era maior na ressonância Sim. do Eu que a que vi essa você pesquisa, viu. vi, e realmente é isso. Realmente é isso. Por isso que eu falo, ele vai moldando ali, né, os nossos sistemas neurais, as palavras, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente ouve, vai nos moldando. É essencial, né? Exato. E não deixa a gente bloquear com o futuro, ficar como. Então, assim, falei, eu fui uma pessoa amada, eu fui e sou, né? Uma Uhum. pessoa amada. Então, isso fortalece muito a questão da autoestima, da autoconfiança. Agora, uma criança, um adolescente que sente rejeitado, ele vai ter muita dificuldade, não vai ser resiliente, não vai conseguir lidar com conflitos. Então, uma criança que ela sente amada, sente cuidada, que os pais deem espaço, isso é muito importante também, viu, Gabi? Os pais, eles têm que dar espaço para os filhos Sim. se expressarem e Eles precisam respeitar. falar. Eles precisam falar. Então, acho também super importante, eu sempre oriento, inclusive, a deixar os filhos. Claro, a gente sabe o que deve ou não ouvir, mas numa roda de conversa de família, se for algo, né, que possa ali, tem assuntos que não é propício
para a idade, alguma coisa. Claro. Mas os pais sabem ter esse discernimento. E o que for, trazer o filho para perto. É outra dica também para estar estabelecendo ali uma conexão com o filho, uma conexão de fala, um ambiente de escuta. Nossa, você tá me trazendo várias ideias E aqui. temos Um almoço de um família. Você almoço, pode sim. sentar numa mesa, numa roda de conversa ali e trazer eles, tipo, sabe essa rodinha só de adulto que Sim, com normalmente a gente faz? certeza. Trazer pra perto e ouvi-lo. Aí tem outra questão também, você falou da roda, os insights vem vindo, né? Aham, É tanto assunto, Gabi, é um assunto é, tão vasto que daria para aham. falar assim, cada dia um tema É verdade. referente. Ó, uma boa ideia pra você fazer live todos os dias. Sim, eu em breve estarei fazendo. Mas a questão do celular, né? Só que Quero entrar nisso também. essa rede, essa roda de conversa, né? Às vezes a gente adulto acaba nos pegando, eu ali muito, né? A gente tá mexendo no celular, mas tentar tirar outros, né? Outras coisas que podem Tira as distrair ali, distrações, né? tira as distrações e chama ali para a vida real, né? Como que é? Você distrai, vai conversando, porque a hora que você tá ali engajando ele, né? Tá conectando ele no assunto, ele não vai querer olhar. Vai querer, mas aí você tenta trazer ele pro mundo presente, não virtual, entendeu? São estratégias e a questão da tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas também Veio pra atrapalhar. veio em determinadas Destruir. situações. Pode usar a palavra, porque olha, se a gente não Sim. souber usar, destrói nossa saúde mental. Não só da criança e do É, adolescente, mas adulto também. adulto. E o quanto essas redes sociais hoje é prejudicial mesmo para o emocional do adolescente? Porque tem o TikTok, falando os nomes, né? Não sei se nem se pode falar. Ai, Uma Gabi. coisa corta. Tem várias redes sociais aí que a gente conhece, com esses vídeos curtos, né? E cada vídeo passa alguma Não coisa, uma saudável. informação. Até aconteceu um caso, eu lembrei a semana passada na escola, mas eu já relato. Por conta do TikTok, tá? Aham. As redes sociais, sim, ela veio, né? Um grande avanço aí da tecnologia para nos ajudar em questão pedagógica, que for trabalhar para o desenvolvimento cognitivo. A gente sabe, sim, que hoje em escolas, Academia do Cérebro, enfim, não sei Legal. também se pode falar nome, né? Pode sim. Eles utilizam muito mais como assim, estratégia de melhorar a cognição, Sim. enfim, Esses né? exercícios, né, Exercícios mentais. mentais para fortalecer. E é uma das coisas também, Gabi, que é uma dica também, viu? Excelente para a gente fortalecer aí o amadurecimento cerebral dos adolescentes. Porque precisamos ajudar eles nesse processo. Enfim, é o lado positivo, né? As Sim. notícias, né? Os jornais que chegam com uma maior velocidade. Por outro lado, o que pesa a questão aí que, né, muito a desfavor é a questão das redes sociais, a gente usar ela sem limites. Voltando para os limites, né? Tantos limites. Tem um estudo, né? Nós até fizemos há pouco. Criança menos de 2 anos não deve usar telas por conta do estímulo. Ali, É 0 telas. 0 telas. Por quê? Não é brincadeira, não é porque não deve. Tem uma explicação neurocientífica para isso. Uhum. Eu digo com propriedade, porque eu estou estudando isso. Claro. Ele recebe muito estímulos ali visuais, né? Então, a criança está ali naquela formação cerebral, ele acelera, às vezes, alguns processos. Aí que vem a agitação, a visão ainda está recebendo formação, a questão da coordenação motora, a questão motora fina, motora grossa, que a gente fala que é o corpo em si, ou as mãozinhas. Principalmente a visão, né? É 0 por conta disso. Tem alguns pediatras já que falam, quando você vai andar com o bebê, os carrinhos, não coloque ele pra frente, pra olhar o mundo assim de frente, porque é muita informação. Estímulo. Põe ele olhando pra você os primeiros meses de Sim, vida, né? é por conta do estímulo que ele vai recebendo, principalmente visual. Sim. É muito estímulo que vai. A gente acha que é só olhar uma coisa, não é? A hora que a gente olha, vê determinada. Tem muito detalhe. É muito impulso que a gente recebe, muito impulso cerebral. Imagine a criança também, acho que até uns. Depois vem de 2 a 5, é 1 hora, você vai. Menos ainda, não lembro ao certo. Mas na adolescência, dos 12 aos 18, sabe qual que é o tempo ideal?
Qual? 3 horas ao dia. O ideal 3 para horas até que é muito, né? eu acho também muito. Uhum. Mas, em vista do que eles ficam, é pouco. Eles ficam da hora que acorda até a hora de dormir. E eles são sinceros, viu? 3 horas, se você impor 3 horas, para eles é pouco. Não dá tempo nem de começar a ver TikTok. Eu falei pra minha filha esses dias, vai ser 1 hora dela. Ai, 1 hora eu não dá nem pra ligar o celular. Aí eu vou falar, esses adolescentes, e você sabe, realmente, eles acham muito pouco, né? É. E qual o problema ali, Gabi? O maior problema, a gente tem que estar atento. O que eles estão vendo na internet? E tá, Esses é tudo casos muito de solto, né? tudo muito solto, pedofilia. Eles não sabem processar e não conseguem porque eles são impulsivos. Eles não têm aquele autocontrole por conta da formação do córtex pré-frontal. Uhum. Eles não sabem calcular os riscos, ter discernimento entre uma coisa ou outra. Como é que eles interpretam o que eles estão vendo ali? Principalmente a questão do padrão de beleza, né? A vida fake da rede social. As meninas, elas estão tendo um grande problema com a baixa autoestima, por conta de likes, seguidores. Às vezes elas almejam e não conseguem, mas não vão conseguir. Por quê? Se a gente for olhar ali na íntegra, que Tem nós toda uma estávamos falando há estratégia. pouco, entendeu? Não é. E fora outras coisas que né, o uso excessivo das telas podem trazer de prejuízo. Tem a ver com a relação do sono. Adolescentes hoje com insônia. Eu tenho muitos que chegam na Nossa. escola, dormem e falam, não consigo. Nossa, mas que hora você for dormir? Aí eu já até orientei, mas assim, por isso que a gente tem que estar em cima, impor limites sim, tá, Gabi? Se você Aham. falou no início a questão do limites, tem que Uhum. impor limites. Com jogo de cintura, com amor, mas tem que, Sim. né? E Imagina, é eles. uma constância ali, Se a tá? gente não vigiar, a gente que é adulto, sabe dos compromissos que a gente tem no outro dia. Se a gente não vigiar, a gente fica ali, a gente perde 1 hora do nosso sono, 2. Às vezes é meia-noite. Nossa, por que eu tô aqui ainda, né? Claro que a Sim, gente se policia. sim. Agora eles é sem freio. E aí, o que acontece? Se você vai até dormir, você recebeu um monte de impulso ali, fora a carga excessiva de dopamina, né? Porque eles Uhum. querem consumir toda hora. São consumidores de É um dopamina. vício, né? É um vício, são consumidores. E tem o problema da insônia. Fora o ocular, o que tem muito relato, hoje você vê muita criança, adolescente com miopia. Tem Nossa. a ver com miopia, tem a ver com a síndrome do olho seco, que eles falam, do cansaço por tela, também agora tem uma síndrome nova, eles usaram uma nomenclatura como se fosse pelo próprio uso do excesso de telas, como se fosse a vista cansada, mas eles Uhum. estão usando uma outra nomenclatura que eu não uso, não recordo agora o nome Uhum. correto, mas tem a ver com isso. Deixa a vista A cansada. vista muito cansada, E dá um né? cansaço mental também. Dá um cansaço, fora a fadiga, né, mental. O aumento do estresse, da irritabilidade, tanto na infância como na adolescência. Problemas posturais. Nossa. Aqui a cervical, você vê vários adolescentes, eu mesmo observo e eu vou corrigindo, né? Eu não tenho uma postura 100%, tá? Mas assim, a gente tenta vectar, tenta se policiar. E eu vou vendo eles lá na escola, vamos arrumando essa postura, porque eles estão em formação ali, né? Quanta criança. Ai, que dor no pescoço, que dor no ombro. Eu falei, mas também tá ali há horas com o dedo fora o ler, né? Que vai dando a lesão. Então, assim, Exatamente. nas mãos de digitar. Então, assim, vai influenciando no desenvolvimento motor, Isso dando interfere delay. nas notas? Interfere o cognitivo também. Apesar dele ter o lado positivo, quando bem estimulado, bem usado, Uhum. ele também, ao mesmo tempo, Gabi, ele interfere na questão da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo do aluno, Nossa. né? Então, assim, porque ali é tudo prontinho, você não precisa pensar ali no celular. É. Você não estimula o seu raciocínio lógico, o seu pensamento crítico, abstrato. Ali você já tem tudo pronto, ali é muito fácil. Não usa a imaginação. Não usa a imaginação, não usa a criatividade, então... E o tédio, ele é pra isso, porque quando você vê ia seu falar filho lá, né? Então, fala você que é especialista, que eu quero ouvir. Não, Mas é isso, quando a gente vê nosso filho sem fazer nada, deixa sem fazer nada, né?
por não fazendo nada, a criança nunca consegue ficar sem fazer nada. Não, porque eles são impulsivos, eles querem receber, eles são consumidores, né? Assim, eles querem estímulos, coisas que tragam estímulos para ele a todo momento. Mas é por conta da formação cerebral. E eles estando no TED, a minha neta mesmo fala. Às vezes sai a Alice, 12 anos. Fez 12 anos a semana retrasada. Tá bem naquela fase. Vou ter Gente, ela é oportunidade vó de uma menina de 12 anos, não parece. Uma de 12 e a Júlia de 2. Então, assim, passei pelos meus filhos. Tenho a Júlia de 2 que tá na infância. Vou poder acompanhar aí. Experiência, eu falo que é laboratório pra mim, né, Gabi? E tenho a Alice de 12. Alice... Nossa, ela olha assim, ai, vó, que tédio que eu tô. Às vezes o pai dela dá o limite do celular, os pais impõem. É um jogo de cintura, mas eles tentam da melhor forma possível, né? E ela, ai, que tédio. Aí eu falo, eu falei, não, deixa porque a criança no TED, ela usa a criatividade dela, ela vai buscar estímulo em outra coisa. Aí ela começa a virar de ponta cabeça no sofá. Que gracinha. 12 Aí anos. eu falo, 12 anos é porque ela tá E no é bom TED, virar de ponta cabeça. Então, é melhor do que ficar Oxigênio no cérebro. Oxigênio no cérebro. Ela vai buscar uma coisa, deixa ela, nem que for virar de ponta cabeça. Aí tem caixa de papel, tem caixa, vamos buscar a caixa. Aí ela começa a criar, é que os adolescentes não gostam, isso é mais para criança, né? Uhum. Mas utilizar o reciclado para estimular a imaginação é muito bom. E para adolescente tem muitos jogos interativos, né, Gabi, sem ser tela, tá? Sem Outras ser tela, coisas sem ser. importante. A gente tem que tentar trazê-los para o mundo real, o que a gente puder, né? Uhum. E deixar um pouquinho, tentar deixar a tela do lado. É porque daqui a pouco vai começar a aposentar os livros, né? Porque é tanta, como você Já trouxe. aposenta. Você trouxe, é tanta informação, já tá tudo tão prontinho, não precisa pensar. Tá tudo ali, você só ouve, né? Só assiste. Aquele show que é a internet, né? Não usa criatividade. E daí vai fechar o celular para pegar desligar o celular para pegar um livro. Será que pega? Não pegam. Inclusive, eu falo como professora, educadora, o que vem? Uma dica. O que eu faço na escola, né? Porque, assim, o governo, eu dou aula em escola pública. Uhum. Eu já passei particular, escola do município, hoje é escola do estado. Então, ele manda todo o material digital. Eu tenho uma tela dessa na sala. É mesmo? Todas as salas têm TV. TV, o computador, então o governo manda os slides, as mídias, né? Hoje porque eles não querem ler, não querem mesmo, Gabi. Então, assim, hoje a aprendizagem, gente, você sabe, nós temos vários tipos de aprendizagem. O que nós trabalhamos mais, né? E eu, como professora Luciana, a questão da aprendizagem sinestésica, que é sinestésica, é a gente fazer ali, né, atividade maker, construir, aprender mexendo na prática mesmo. E os vídeos, eles aprendem bem. A hora que você manda ler, fazer uma coisa, livro não. Aí o que eu tenho feito? Vem os livros pedagógicos. Para estimulá-los a questão da leitura, eu falei para minha coordenadora, sinto muito, mas eu vou mesclar a aprendizagem, as metodologias ativas com um pouco lá de trás, antiga, porque é necessário eles pegarem o livro. Eles têm que sentir, folhear, grifar, ler, manusear. E você sabe, Gabi, isso eu faço com os dos 6º anos. Os 8º, pega, fecha e fica ali. É um desafio. Agora, ensino médio não quer nem pegar. Poxa vida. Então, eu tenho as duas fases, né? Da adolescência ali, desde os 12 até os 18. E eles gostam muito ainda. Eu falei para uma das minhas coordenadoras, ela falou, Lu, é maravilhoso, então use. Os menores. Os menores, os 6, que é entre 11 e 12 anos. Ainda lê. Ainda lê. Aí eu estimulo, aí eu falo, então vamos lá, quem vai ajudar? Vamos fazer a leitura compartilhada, né? Para estimular mesmo a leitura, eles têm que ler. Embora o governo, ele tem colocado bastante, assim, plataformas para a gente estar usando. E tem a questão do Leia, tem uma plataforma lá chamada Leia. Eles têm que ler. Só que o índice, porque é tudo... tudo indicadores, tem indicadores de tudo. Tudo indicadores, né? Então, assim, eles veem 0, 2, 10%, leu, né? 1 por semana, não lê, eles não têm esse hábito, né? Nossa. Então, assim, aí eu tento procurar.
Mas é desleal também o estímulo. É. Celular, vídeo, todas essas coisas é desleal. Você vai pegar um livro. Como que um livro vai competir com tanto estímulo de cor, de coisa engraçada, né? E é tão importante a leitura, não é? Aí a leitura é. A Combate a leitura é. ansiedade, abre janela de aprendizado. Tem Sim, muito a leitura a benefício. gente viaja para diversos lugares. A gente Através cria. dela, a gente cria, amplia o nosso repertório, a maneira de como enxergar o mundo, né? Então é necessário ler. A gente tenta incentivar, não só em casa, como lá na escola, um conselho também que, né, que eu deixo para os pais, incentivar a leitura. A Carol, a minha filha caçula, sabe o que eu fazia, Gabi? Eu Ah, morava no centro, lá em Santa Bárbara, bem na região central. E próximo à minha casa, muito próximo, tinha a biblioteca central. A Carol, desde que ela entrou, né, desde o prezinho, a gente falava prezinho na aham. época, eu sempre levei na biblioteca. Então a Carol sempre, hoje ela lê, mas não com a mesma intensidade que ela lia antes. Mas sempre gostou de ler. Por quê? Eu levava, eu apresentei a biblioteca para ela. Então toda segunda-feira era assim, É uma rotina. era uma rotina. Então, fechava acho que às 8, 6 horas da tarde. Falei, cá, 6 horas, vamos na biblioteca. Ela devolvia o que ela estava lendo e trazia outro. Eu lembro que marcava com um carimbinho, Aham. carimbava. Nossa, e quanto tempo eu fiz isso? Eu fiz isso por anos com ela, anos. Então, assim, a gente tem que. Ela Por tem isso o que hábito hoje da leitura. tem um hábito, por isso que eu falo, né? A gente tem que pegar na mão com É o amor, exemplo, né? carinho, tem que levar, mostrar, apresentar. Eu sei que a vida é muito corrida, né? Fazendo uma analogia do passado, do que a gente enxergava e hoje, e eu falo que eu dei graças a Deus, às vezes eu ficava meio rebelde, eu casei muito jovem, né? Fui Aham. mãe muito cedo, Bruno tem 31 anos, Uau. o meu filho mais velho, Carol 25, são 6 anos uma diferença. E às vezes eu parava e eu falava, nossa, eu, tipo assim, parei minha vida, mas não no sentido de não fazer nada, mas eu penso, né? Ou eu tô entrando pro mercado de trabalho, não tem muito tempo. Mas eu tenho certeza, eu não tô errando aqui. Eu tenho certeza que hoje você tá muito mais realizada. Sim, Você não é uma mãe no mercado de trabalho que tá preocupada com quem tá seus filhos, o que estão falando pros seus filhos, porque você já fez a sua parte, criando seres humanos, né? é exatamente o que a gente havia falado atrás também. Então, hoje eu olhando, eu até falo, inclusive, para eles e falo pro meu esposo também, que eu falo, eu dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade, não que eu nunca fiz nada, eu fazia, porque a minha primeira formação é contabilidade, Uhum. e eu fui dar aula de rotinas administrativas. Mas assim, trabalhei um pouquinho na prefeitura também, era 2 horas por dia. Então, à Aí. noite. Então, era ínfima, né? Ínfima Uhum. a carga horária muito pequena para poder cuidar deles. Então, eu dou graças a Deus hoje. E hoje, Gabi, até você perguntou antes, acho que fui atropelando o assunto, acho que Imagina, talvez eu não tá ótimo. respondi. As mães ficarem em casa, né, ou trabalhar. Eu, Luciana, se a mãe tiver a oportunidade em conciliar alguma coisa com que ela possa ter mais tempo com o filho, eu oriento ela que fique com o filho. Porque, não que não seja bem cuidado na casa da avó, a gente vê, né? Ai, eu falo por mim, meu filho, acho que se ele ouvir, ele vai ficar até bravo. Hoje eu já ouço mais, mas assim, a gente desvirtua um pouco, sabe? A criança, né? Deixa um pouquinho mais do que É que o vó é pra ser vó, né? vó e vó. Mas assim, eu procuro, meu esposo, a gente procura É, policiar, não, são condutas, regras do pai, a gente tem que seguir o tem, que são claro. regras, né? Aham. Mas a gente mima, assim, às vezes, né? A questão do leite com chocolate. Não, meu Aham. filho não queria doce para as crianças até os Aham. 2 anos. Aí ela foi em casa, ela viu, ela quis leite com Toddy. Eu dei. Meu filho, mãe, eu não acredito. Foi só essa vez, me perdoa. E eu Se mesmo não todo sabia. problema fosse esse, hein, Lu? Você Ai, que viu? E delícia. você viu como que a gente também, não é porque a gente sabe, tem uma técnica, a gente é perfeito, não erra, Gabi, porque às vezes a gente erra também. Meu Deus. Somos seres humanos Claro! errantes E é muito mais fácil lidar com o filho do outro do que com o do nosso. que com Você nós. olha pra cara do seu Ai, filho ali, agora eu tenho que praticar a escutativa. sim, mas E aquele tem. tanto de emoção que você sente, o que você faz com aquilo? Pois é. Então, e é bem isso, né? Só que hoje, infelizmente, a nossa realidade, por conta do custo das coisas,
o marido sozinho às vezes não dá conta da casa, ainda mais no seu caso, né, que você estava falando. Você tem que dar conta de várias coisas sozinha, né? Eu tenho ajuda da minha mãe, minha mãe Sim, mora comigo, nessa data aqui atual que a gente tá falando, né? É por isso que eu consigo fazer as minhas coisas assim com mais tranquilidade. E claro que os pais também estão sempre presentes, as outras vós. Eu tenho sim. uma rede de apoio muito grande. Isso é importante. Mas eu sei e entendo da importância da educação materna, da mãe ali Sim, presente, estar do ali pai presente. presente. Porque os estímulos que a gente dá, se a gente está empenhado ainda em fazer uma comunicação assertiva com o filho, Sim, a fim de que ele cresça, que se ele desenvolva com mais saúde mental, sim, você vai cuidar das palavras que você vai falar, você vai se policiar em certos assuntos, né? Vai colocar limites, coisa que não é obrigação dos outros. não. É só do pai e da mãe. Fora Quer de... dizer, só não, né? Deveria ser do pai e da mãe. Sim, mas e a demonstração do afeto, você tá ali para Uhum, acolher, para apoiar, né? A sua presença ali, por mais, Gabi, que nem eles estejam em um lugar seguro, ou na casa dos avós, ou outra pessoa que seja, ou até mesmo na escola, tá? Eu trabalhei em escola de educação infantil por 2 anos, eu era psicomotricista, trabalhava ali no período inverso, com atividades lúdicas para desenvolver o motor deles. E quantos pais ali não tinham que deixar, ficava o dia todo, a gente cuidava com muito amor, sabe, carinho, fazia o melhor, tentava as condutas, né? A gente uhum. trabalhava ali as condutas certinho para que aquela criança fosse desenvolvendo, mas não é a mesma Não, coisa de estar com o pai e com a mãe. é E o diferente. filho, eles querem, né, os pais presentes, independente da situação, se mora junto ou não mora, eles querem, né, ver que os pais estão ali. Poxa, eu tenho meu pai, a minha mãe para contar, eu tenho com quem contar, com quem me abrir, eu tenho quem me guiar, né? Exato. Eles não. A criança, quando ela narra, né? Ela interpreta uma situação, né? Sim, E quando ela entende que o pai e a mãe não têm tempo pra ele, é. acho que não faz nem sentido, né? Eu acho que a criança se pergunta: por que me colocou no mundo então? O Sim, que eu tô fazendo aqui? Se eu sou, né, um peso, um fardo. E isso interfere diretamente na autoestima. E eles vão querer chamar de diretamente. atenção por algum A motivo também. autoestima, Gabi, ela não tem só a ver com a beleza, né? Entendeu? Essas questões que estamos pontuando agora, ela tem tudo a ver com a autoestima. Sim, Qual é a importância que eu tenho na vida da minha família, dos meus pais? Qual o significado que eu trago para eles, né? exato. É exatamente isso. Então, interfere sim na autoconfiança. Ela, não só na autoestima, na questão da autoconfiança também. Sim. E agora, pra gente finalizar, Lu, eu gostaria que você desse um recado pro pai, pra mãe, ou até pro adolescente, quem tocar aí no seu coração, um recado pra gente finalizar uma mensagem pra eles. Para finalizar, Gabi, vou olhar aqui para minha A câmera. sua câmera é essa. Aqui. Ah, é essa, Aham. verdade. A sua é aquela. É. Gente, mas vamos lá. Para finalizar, seja o colo que acolhe, né? E ouvido que escuta. É o recado que eu deixo. Traga seu filho para perto de você, que é o melhor que você tem a fazer. Muito bem, falamos de adolescência, então, galera, compartilha esse programa. E adolescência, às vezes alguém deve estar perguntando aí, o que que tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Quem vai ser o profissional que você está criando aí? E você, mãe, como você está profissionalmente pensando se alguma falta tem com seus filhos? Isso interfere diretamente no profissional dessa mãe, né? Nas capacidades profissionais. Com certeza interfere. E o adolescente, Gabi, ele é o futuro empreendedor do amanhã. Com certeza. Né? Como que nós vamos formar aí bons empreendedores se nós não desenvolvermos na adolescência as habilidades necessárias da vida adulta? E sem habilidade necessária, né, carregando toda essa bagagem da não aceitação, da dificuldade que ele enfrenta, do mundo que ele vive, interfere sim na carreira não só profissional, como pessoal da vida adulta. É por isso que a gente tem que olhar com cuidado para criança e adolescente, para transformar o adulto da manhã, o empreendedor, os empreendedores que nós temos. Exatamente. Sem bloqueios e merecedor de tudo aquilo que ele almeja, né? Muito bem, muito obrigada, viu, Lu? Eu que Deus te agradeço, abençoe. Obrigado por Gabi. tanto conteúdo entregue aqui. Parabéns e muito sucesso na sua carreira.
que você consiga ajudar muitas mães. Fala um pouquinho da sua mentoria e como que eu te encontro nas redes sociais. Sim, o meu Instagram, né? Posso deixar aqui. Claro que pode. Tô fazendo algumas mudanças nele, né? Tô acrescentando algumas coisas a ver ali com a mentoria. É @luciana.ettore, E2Tzore. É só me chamar lá pelo direct. Eu tô acrescentando já em breve, como eu estou fazendo essas mudanças, um link lá para estar falando diretamente pelo WhatsApp comigo. Claro. E pode mandar mensagem, quem quiser ouvir, tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo lá. E eu faço a mentoria de famílias. O porquê que eu falo de famílias, né? É trabalhar nessa dinâmica das questões emocionais. E o método que eu utilizo é através da comunicação, como a gente conseguir conectar com o seu filho para trazer essa adolescência, na adolescência, esse lado mais leve de gente conseguir atingir os objetivos, que na verdade são as habilidades que têm que ser fortalecidas para a vida adulta. Uau. E com os adolescentes também. Então, estou com muitos projetos aí. Estão Incrível. no forninho, sendo embalados. Em breve eu estarei divulgando. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, É muito Gabi. nobre o que você faz. Obrigada, eu que Obrigada. agradeço, viu, de estar aqui pelo seu convite. Eu estou muito feliz de poder estar contribuindo aqui com esse assunto hoje. Eu que agradeço. E eu quero agradecer você que ficou até o final. Compartilha esse programa, curte, se inscreve no canal. E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau! Tchau!